Então, Juan, acho que nenhum dos dois gostou muito de The Pacific, né, cara? Gostar, eu gosto, né? Só não deu tempo de ver tudo. Então, mas é que assim, Ver, gravar. gostado de fato, você teria arranjado tempo, né? Sim, Deixa eu né? te falar que eu tô vendo ele agora, de novo. Então, mas sabe, né? Pô, The Pacific é uma parada que não me pegou, né, cara? E daí, como a gente tava aí tentando arranjar agenda pra gravar o segundo episódio que eu ainda não assisti, eu acho que a gente não vai mais terminar, né? Eu acho que não. Então, Eu beleza. vou, mas eu acho que as gravações não vão. Até Então, porque faz o quê? Pouco tempo, né? 3 anos, cara. Pô, era pandemia, ninguém mais liga. Já passou, tá tranquilo. Era Partiu pra próxima. pandemia, cara. Era pandemia, bicho. Pô, partiu pra próxima então? Bora pra próxima, então. Então tá bom. Já que a gente não tem muito padrão no que a gente faz aqui, vamos. E aí? Do que a gente vai falar agora? Puta, vamos falar de podcast. Já que nós estamos gravando um podcast, vamos falar da única série que até então que tem podcast dentro da série. Não, Brooklyn Nine-Nine também tem um podcast dentro da série. Mas é que essa tem o podcast dentro da série e dentro da série tem o podcast da série. Então tem o Metacast do Metacast Tem do o Metacast. Metacast do Metacast. Então fechou. Bora lá falar então de Only Murders in the Building, cara. Only Buildings in the Murders. Então, cara, isso aí, bicho. Porra, que série massa, né, cara? Eu não lembro de quando lançou ela ter tido muito anúncio, a galera ter falado muito sobre ela. Óbvio que, puta elenco pesadão, mas não lembro de ter feito um hype assim, cara. Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Então, não porque ela veio na Hulu, né? Então, não vinha pra cá. Ela chegou agora no Brasil com o Star Plus e agora também na Apple TV Plus. Apple TV Mas Plus na tem época ela. também tem, mas na época não era só no Hulu e daí não rolava. Eu acho que a primeira vez que eu vi alguém falando foi a Jazz Rider no B9 ainda. Ou algo Nossa, assim. Talvez no Nerdcast. Ela nossa. comentou. Possivelmente no B9. Então faz Cara, muito tempo. faz muito tempo. O primeiro episódio de 31 de agosto de 2021, cara. Mais ou menos quando a gente também gravou o primeiro episódio de The Pacific. Não, depois fica janeiro de 21. Mas tá ali naquela região ali. Tá ali, Mas, tá ali. mas cara, então, por ser da Hulu, né, e a única série que eu lembro, cara, que eu tive um hype e eu não assisti essa série, cara, que era da Hulu, é aquela série baseada num livro do Stephen King com o Jim Franco. Novembro de 63. Aham. 22 Cara. de novembro. Então, essa série ainda tá na minha lista de séries pra assistir, cara. Um dia eu vou tirar ela da lista porque todo mundo fala que ela é muito boa, cara. O livro é maravilhoso. E a série, eu comecei a ver ela e ela é muito boa. Ela é muito legal. E é isso aí. E agora vamos brincar de assistir Only Murders in the Building. Você já assistiu as 3 temporadas, certo? Já assisti tudo. Mas agora você tá fazendo o recap dela, aproveitando o fato que eu tô assistindo pela primeira vez. Tô fazendo recap até porque logo saiu a 4ª e última temporada, então... Não tem uma data anunciada, né, mas né, se estima que seja em 2024 ainda, né, cara, então... Se eu não estou enganado, a última notícia foi que já estava em gravação, ou em produção, uma coisa assim. E quer dar uma sinopse aí, dar um resuminho dessa série aí? Vai você, porque eu não quero dar spoiler. Bom, a série ela se passa, pelo menos a primeira temporada e os episódios que eu assisti, e o que eu tô lendo no MDB agora, né, ela é uma série sobre 3 moradores de um antigo prédio de Nova York, e esses 3 moradores são ficcionados por um podcast de true crime, né? E quando acontece um assassinato no prédio deles, eles resolvem gravar um podcast e realizar investigações por conta própria. E daí eles vão se meter em altas confusões. É isso aí. É isso aí, né? Vamos só pontuar aqui que a gente tá falando dos 2 primeiros episódios. Isso, hoje a gente vai falar só dos 2 primeiros episódios. A ideia aqui é um episódio por semana do podcast, mas sempre acompanhando 2 episódios. 2 episódios por quê? Porque. Não necessariamente não vamos botar regra, porque a gente nunca segue regra. Mas são episódios curtos, né, cara? Então até rola, né? Não são episódios longos, são episódios bem chutos, não tem muita barriga. Né? Pelo menos os 2 que eu assisti foi bem legal, assim, cara, e, é difícil parar de assistir, hein? Tive que fazer um esforço pra não começar o 3º episódio. Eu não queimar a pauta, isso aí. Não, ele é muito legal que, primeiro ele começa, primeira coisa é o Arconia, que ele é um personagem também, né, o prédio que eles moram, que é aqueles prédios de um quarteirão inteiro, que o prédio circunda o quarteirão e dentro tem uma
vila, não é uma vila, seria uma fonte ali, né? Um jardim interno. É um prédio super antigo, qualquer um que gostaria de morar lá, né? E os Condomínio três clube. Só que no meio de Nova York. Exatamente. E o clube não é uma piscina nem um playground, é só uma fonte. Exato. Mas o prédio, as instalações dele super antigas, assim, sabe? Ele é muito bonito e muito elegante, assim, tem um charme todo que é muito legal. Isso. E falando em charme, né, tem a questão dos 3 personagens, né? Que são 2 senhores rabugentos, bem no perfil dos atores, assim, né? Da característica deles. Pô, mas dá pra chamar o personagem do Martin Short de rabugento, cara? Ele é um cara super animado. Sim, super empolgado, mas tipo, o Oliver Putman, né? É. Bem, então, ok. Sim, concordo, ele é super empolgado. E o Steve Martin, que é o rabugento padrão. Na verdade, os dois são os velhos solitários. Eu vou fazer uma pesquisa aqui agora, cara, porque eu tenho uma parada, cara, que eu acho que ela é uma ironia muito grande, cara. Um cara que é baixinho ter um sobrenome Short, velho. Acho que isso é uma ironia muito grande do destino, cara. E o nome verdadeiro dele é Martin Hater Short. Então, cara, é isso. Ele é o caçula de 5 filhos, cara. Ele é literalmente o que sobrou. Na raspa do tacho. Raspa do tacho. É o que deu pra fazer. Sobrou só isso pra pôr na forma. Mas beleza, ironias à parte. Então, mas são 2 gigantes do cinema, né? E contracenando com a Selena Gomez, né? E uma dupla antiga, né, cara? Que o Martin Short e o Steve Martin fazem filmes juntos e comédias muito pastelão há muito tempo, né, cara? Sim. E o legal dessa série é trazendo esse contraste deles com a Selena Gomez, né? Que também, eles são produtores também, né? Estão junto na elaboração da série. Uhum. Cara, eles fizeram um trio ali com uma sinergia muito legal. Não, cara, é muito engraçado ver eles ali, os personagens deles discutindo com o personagem da Selena Gomez. Tem uma parte ontem, cara, que eu dei muita risada assistindo, que é quando ele pergunta se ela já vasculhou a internet inteira atrás do nome do cara. E ela faz uma cara, ela é um personagem muito cínico, então ela faz uma cara, assim, tipo, muito tirando sarro da cara deles, eles não percebem. Né, que tipo, ela fala, não, vasculhei, tá tudo vasculhado, cara. Então, ela opta muito pela solução prática, né? Aceita que dói menos. E eles têm bem isso, esse papel do idoso, né? Envolvido com a tecnologia, essa dificuldade de entender a tecnologia. E é engraçado. Várias vezes, né? E é engraçado porque essa parada que você falou do idoso, ela fica muito clara no começo do primeiro episódio, que quando os 3 entram nos seus apartamentos, cada um vai ouvir o podcast, né? E cada um ouve de um jeito, né? Então o Martin Short abre o notebook e começa a ouvir, o Martin com caixinha de som, o Steve Martin bota o fone de ouvido no computador, abre um mapa para poder acompanhar ali o podcast, até sentir falta desse mapa no outro episódio, e a Selena Gomez não, só senta com o celular. Isso, não, ela tá com o fone. Ele ouve o no Viva Voz. Martin, ele põe no Viva Voz do celular, mas é bem isso. Mas é que ele tem um background também da série dele, né? Eu não lembro o nome da série aqui. Brazos. Ele é Brazos, isso. Então, ou seja, ele fazia o ápice da carreira dele, ele é um ator aposentado, digo até um pouco frustrado, e é essa série Brazos, onde ele era um policial, resolvia crimes, tinha o bordão dele, tinha todo essa mística em cima disso. Então, ele é o cara que entende aqui, entre aspas, de como é ser um policial. Então ele abre o mapa, ele anota. E eles são os 3 viciados nessa série, nesse podcast chamado Oklahoma. Oklahoma, isso. Que não é só Oklahoma, né? Ele tem o que aconteceu em Oklahoma, o nome dele é um pouquinho maior. Mas enfim, é um podcast de true crime. De true crime, onde eles fazem essa... Eles são fãs, mas é engraçado porque o começo o começo do episódio, né? Eles se conhecem, mas se conhecem no nível de vizinhança. São 3 curitibanos, né? E é engraçado a briga no elevador, né? Não a briga, mas a briga velada ali de querer subir sozinho e daí rola a conversa, porque o Steve Martin é um rabugento, o Martin Short é o super comunicativo e a Selena é o adolescente, né? Que não tá afim de falar com eles, né? Então, nossa, o Martin Short puxa a conversa perguntando do fone de ouvido dela. Que ele tinha um amarelo, Tipo, muito idoso, muito tiozão da Suquita, cara.
Isso, e é legal que bem, o episódio começa descrevendo esses 3 personagens de uma forma muito tranquila, assim, não tem um grande background, né? Ele posiciona bem a forma com que eles são, se encontram no elevador junto com o Tim Connell, que é o principal ali, que é quem vai morrer, né? É a vítima da situação. É o estopim. O estopim de tudo. Então é onde ele... E é legal os detalhes aqui, porque é tanto... Eles estão tão de saco cheio de estar compartilhando o elevador que eles estão fugindo da visão. Então eles notam que ele tá com um saco de lixo voltando para casa, prestam atenção na conversa dele, no telefone, e isso é bem o que você falou, é o estopim que depois são os detalhes que vai unir eles nessa trama. Eu não tinha reparado nisso que você falou, né? Que como eles estão evitando um ao outro, né? Os 3 estão se evitando, eles acabam focando no Tim Connell. A gente até depois vai entender o porquê que a Mabel, né? Que é a personagem da Selena Gomez, presta um pouco mais atenção nele do que os outros, né? Mas eles começam a prestar atenção no Tim Connell porque eles estão evitando um pro outro, né? E daí tem o Martin Short, o personagem do Martin Short, que é o Oliver, faz um comentário sobre as unhas do Tim Connell, né? O cara fez as unhas, tipo, tava com as unhas bem feitas, porra. Exato, ele tem... e é legal isso, a gente falou do Charles ali, que ele é o ator, mas o Oliver, ele é um produtor de musicais, né? Isso. Frustrado e fudido, Falidaço. E a Mabel, pra dar o contraste dela, ela tá morando no apartamento da tia que ela tá reformando. É a primeira vez que ela mora sozinha, ela tá reformando o apartamento. Agora eu não confio também nessa história não, né, cara? Eu assisti até só o segundo episódio, você já assistiu mais, então não me fale nada. Né, nem pra quem tá ouvindo e tá dando novidade aqui. Mas eu fiquei na dúvida se de fato ela tá ali só pra reformar, alguma coisa do gênero, porque né, depois a gente vai descobrir que ela é uma amiga de infância do Tim Connell e ela omitiu essa informação dos outros dois, né? E daí ela se torna um narrador não confiável. Então, mas aí que tá. Começa a rolar esses 2 primeiros episódios é pra definir esses padrões, né? Então, inclusive a primeira quebra de confiança entre eles, né? A primeira coisa que acontece, então, enfim, eles estão voltando para os seus apartamentos, começam a ouvir o podcast que soltou um episódio importantíssimo, né, uma evolução da história, e tem um grande mistério dentro do podcast que eles estão ouvindo do que o cachorro encontrou lá. A calcinha de alguém? Exato. E daí eles são interrompidos pelo alarme de incêndio e tem que evacuar. E eles saem, e daí o Charles é um dos primeiros a sair, vai num café próximo ali, arranja uma mesa e acaba que todo o Arconia tá tendo que sair, então tá todo mundo lá. E ele é um dos poucos com uma mesa, o Oliver chega lá pra puxar um papo e aí que eles têm o primeiro link, porque o Oliver vê o mapa do Charles na mesa do restaurante e entende, e eles muda completamente a feição, porque eles têm um ponto em comum que pra eles é importantíssimo, que é o podcast. Aí eles viram best friends e começam a falar, e a Selena vem na mesma situação, na mesma dúvida do que é que tinha na boca do cachorro. E é o único momento que ela demonstra alguma emoção, né? Que ela não tá com cara de mau humor, né? Não, mas daí ela senta ali, eles começam a discutir e eles começam a tentar entrar um pouco no detalhe da vida dela, né? Porque eles têm muita curiosidade, porque o prédio é um prédio de idosos, né? E daí quando a gente vai ver a reunião de condomínio lá, que é pra garantir o seguro, eles tinham que fazer o serviço, né? O funeral do Tim Connell. Aí vai ver que só tem uns... em memória, né? Daí só tem um monte de idosos, só tem uns tiozão velho lá. E ela, que é uma jovem, né? Daí eles estão muito curiosos pra entender como que uma pessoa da idade dela tem um apartamento ali no Arconia. Exato. No meio de Nova York, né? No meio de Nova York. Tem algum filme que fala, tem uma piada sobre isso, né, cara? Que o metro quadrado de Nova York ele é mais caro que qualquer herança, alguma coisa assim. Ah, tem. Isso não é nem uma questão de filme. Mas sim. É quase que São Paulo tá chegando nisso lá também. Mas enfim. E ela. E tem essa pergunta, e é legal que eles têm esse link com o podcast, que é a mídia, e isso é engraçado, né? Porque apesar de cada um ter suas dificuldades com a tecnologia, todos estão no meio. O podcast é algo meio comum ali, né? E eles estão... Mas é o único ponto comum entre eles.
Eles passam eles trocam muitas alfinetadas, principalmente o Oliver, que ele, apesar de ser o engraçadão, o comunicativo, ali a cola entre eles, ele também é um pouco arrogante, um pouco prepotente por ser um produtor e tudo mais. Ele tem o ego dele é super inflado, né? Ele vive de uma aparência, né? Isso fica claro quando ele vai visitar o filho dele lá, né? Exato. Que ele tá falido, ele já nos primeiros 2 episódios ali já mostra, né, que ele tá devendo aluguel e tudo mais. Aluguel não, né? O condomínio 8 meses e de tudo condomínio. mais. 8 meses de Exato. condomínio. E já não é a primeira vez que ele pede ajuda pro filho, né? Ele deve ter algum problema de hipoteca também, porque algumas das cartas que ele lê é um aviso de despejo. De despejo, alguma coisa assim, né? Então ele deve ter algum problema ali com hipoteca, alguma coisa assim. E ele tem essa parada do ego dele é legal, porque tem um diálogo entre ele e o Charles, que ele fala que o Charles tem algum rancor dele, porque ele deve ter negado algum papel pro Charles. E o Charles fala assim, eu nunca fiz um teste pra você. Eu nunca fiz um teste pra você, né? Daí, tipo, ele fica. Daí o ego dele vai lá embaixo, né? Porque ele fala assim, porra, é como, né? E da mesma forma que o Charles também tá com o ego ferido, porque, né, um dos papéis que estão procurando, que ele tá fazendo um teste, é um personagem que é parecido com o tal do Brazos, e ele vai ter que fazer o teste. Exato. E ele não tem fala. E ele não tem fala. Essa então, frustração aí. Então, tipo assim, os três têm uma decadência, de certa forma, em algum momento, né? De Selena Gomez a gente ainda tá descobrindo um pouco, né? Porque a gente é a que menos explora a vida pessoal dela mesmo, do hoje em dia. Mas porque a vida dela provavelmente vai ser o fio condutor aí da história de pano de fundo, né? Mas aí eles começam a montar, né, o relacionamento aqui, mas eles apontam isso, né? Eles falam mais da Selena ali. Então, no segundo episódio, conta ali dos Hardy Boys, né? A relação dos amigos, do Tim Connor, inclusive, né? E o que aconteceu, né? Que foi o falecimento falecimento não, né? O assassinato da amiga dela e meio que desmoronar a vida dela nos últimos anos. O Martin Short, né, o Oliver também tem isso, que é essa questão de, puta, ele tá devendo tudo, mas a gente não sabe o que, como, por quê, né, o que tá acontecendo. E o Charles também, ele tem essa questão da frustração com a carreira, né. E tem alguma coisa também com a esposa dele, né, cara? Ainda não ficou muito claro, mas ele no primeiro episódio ele fica fazendo omelete e joga fora o omelete. Daí uma hora ele cruza com o vizinho fala que o cheiro do omelete é bom, que lembra ela. Mas tipo, fica muito claro que ela não morreu. Porque ele pergunta, tipo assim, cara, elas vão estar em casa. Exato. Mas ele fala que ele mora lá há 28 anos e é sozinho, né? Então. Enfim. Mas então, enfim, se constrói isso, e daí quando eles retornam depois do café, né? Que eles começam a ter esse elo, daí eles descobrem. Segura um pouco. Apareceu uma mensagem aqui no meu Discord aqui, ela não tá saindo da tela. Eu tô com medo de que dê pau. Tipo, literalmente a tela do meu notebook não está respondendo. Então daí eles se tornam, né, do café. E daí eles começam a querer ver o que tá acontecendo, né? Se eu não me engano é o porteiro, né, que comenta que alguém morreu, né? Foi um assassinato. E no 8º andar, 9º andar. E é legal isso, né? Tipo, cada um tem, apesar do Charles ter essa questão dele se sentir o policial, né? Eles têm, é a Selena que tem a ideia de, puta, não, vamos descer, vamos lá, vamos subir pelo elevador de serviço, vamos parar no andar de baixo, subir a pé pra ver o que tá acontecendo e tal, né? E é onde entra... E daí eles chegam, veem o corpo, tem toda uma cena muito pastelão, perfil deles, né? Eles veem o corpo, se assustam, saem correndo e encontram a delegada, que é um personagem sensacional, que ela inclusive ela que fala, né, que foi um suicídio, e é legal a crítica dela, né, de porra, esses são os malucos que ficam ouvindo podcast de True Crime também, e dá um puta de um sermão neles, né. Nossa, muito engraçado essa parte, cara, porque daí eles estão tentando, daí tipo, pô, eles já invadiram a cena do crime, né. Sim. E é engraçado porque aí a personagem da Selena Gomez começa a demonstrar mais a sagacidade dela, né? Não só
humor dela, que é ácido, que é ruim. Isso. Mas a sagacidade dela que vem da inteligência dela ali, que ela vai usar isso muito. Ela usa muito durante os episódios. Sim. E isso é legal, né? Porque daí, enfim, ela... A advogada não, né? A delegada fala, foi um suicídio, tinha uma carta, tinha tudo, né? E fica por isso, vão embora, não enche mais o nosso saco. E eles voltam pras casas dele e, tipo, acabou, né? Terminou tudo. Eles vão, né, no intuito de tentar investigar. De fazer É onde surge a ideia, né, do podcast dele. Não, eles desistem. Daí quando tá todo mundo no apartamento, todo mundo não. Eles vão ver o corpo com a ideia de tentar resolver. Não, eles vão ver o corpo na curiosidade. Não, eles vão ver o corpo na curiosidade. Tipo, mó maluquice da curiosidade. Aí quando eles estão no apartamento, tanto a Selena quanto o Charles, a Selena que é a Mabel e o Charles, lembram do saco de lixo. Porque por que ele tá voltando pra dentro do saco de lixo? E daí eles descem pra ver o que tá dentro do saco de lixo. No meio do caminho eles encontram o Oliver. E o Oliver pensou numa parada nada a ver, né? Tipo, na cabeça dele passou um negócio nada a ver. E daí ele desce junto. E lá embaixo, quando eles estão revirando o lixo, o que eles pensam no podcast. Exato, você tem razão. O encontro deles é muito bom, porque o Charles tem a ideia quando ele faz mais um omelete, joga no lixo. E quando ele vai tirar o saco de lixo, ele se toca de, o cara tá com um saco de lixo no elevador. Isso. Aí ele volta, quando ele está descendo, o elevador para no andar da Mabel, e daí eles se olham, tipo, o saco de lixo. Daí eles vão pra lá e encontram o Oliver. Aí ele fala, eu não acredito que vocês pensaram na mesma coisa que eu. Daí eles, sim, o saco de lixo. E ele, não foi a mesma coisa. E daí depois a gente vai descobrir que o que ele pensou na realidade é criar o podcast. Exatamente. E daí, essa é uma parada que eu acho que eles, não sei se eles comeram bola ou se eles vão perceber no final, mas quando eles começam a revirar o lixo e acham o saco de lixo do Tinkono, o saco de lixo tá com várias cartas de suicídio, né? E daí a conclusão que o Charles tem é que ele tava melhorando a escrita, né? Tipo, ele escreveu alguma coisa e ele tava repensando, escrevendo de volta, alguma coisa do gênero. Pra mim, né, me veio a ideia de que na realidade alguém tentou só copiar a caligrafia dele. E nessa tentativa de copiar a caligrafia, ficou fazendo várias cartas. E daí, se eu tô certo, você fica quieto, eu vou descobrir depois. Eu não lembro, cara. Não é assim também. É a minha memória, cara. Entendi. Fala sério. Não é louco. E daí... 15 anos que a gente se conhece e ainda não aprendeu isso. Algumas coisas eu lembro, você lembra. Principalmente quando eu te devo dinheiro. Mas daí o engraçado é que daí eles desistem, né? Porque eles concluem que ele tava só realmente escrevendo várias cartas de suicídio. E eles desistem. Tipo, até o Oliver falar, acabou a ideia do podcast. Acabou de começar, já terminou. E daí eu tô tentando lembrar qual que foi o insight que eles tiveram. Cara, daí alguma coisa passa na cabeça da Mabel do porquê que ele tava desesperado pra receber um pacote. Porque ele subiu no elevador. No elevador ele fala que ela recebeu o pacote. Como que ela recebe? Ele, né, o Tinkono tá brabo com isso. Que uma vizinha recebeu um pacote dele. Essa vizinha é a Bunny. Ela é a síndica. E ela é vizinha do lado da Mabel. A Mabel se toca porque ela está no banheiro e ela ouve a voz da Bunny falando pelo duto de ar. Isso mesmo. E daí quando ela se toca, ela fala pro Charlie sobre isso, e eles resolvem entrar no apartamento dela pra descobrir qual que era esse pacote. E quando eles pegam o pacote, que tá lá endereçado pro Tinkono, tem um anel de noivado nesse pacote. E daí cai a ficha pra eles, por que um cara que tava desesperado pra pegar um anel de noivado se matou, né? O que tá acontecendo aqui? E daí cada um vai pro seu apartamento. Daí, no começo do episódio, a gente teve meio que um monólogo de cada um, falando um pouco sobre sua relação com Nova York e tudo mais. E no final a gente tem mais um monólogo, só que só da Mabel, né? E na realidade é um monólogo, acho que do Charles, que vai fazer uma reflexão sobre a vida da Mabel. E termina mostrando uma foto da Mabel do lado do Tinkono.
E daí... Com os amigos dela, né? Os Hardy Boys. O tal dos Hardy Boys. Ah, essa é uma parada legal também, né? Que quando eles vão entrar no apartamento da Bunny, o Charles, ele tem um kit de chave micha ali, né? De arrombar apartamento. Isso. E foi quando ele deve ter aprendido por causa da série, então ele tinha aquilo ali. Que deram pra ele de presente, né, por causa da série. E nessa ele fica contando a relação dele com o pai dele, que depois ela vai descobrir que é só uma linha de texto que era da série dele. Ela fica putaça com ele. Uma puta hipocrisia que ela também é uma puta mentirosa. Mas tudo bem, mas deixa pra lá. Depois a gente discute isso. Depois a gente vai descobrir alguma coisa aí que vai pegar esse gancho aí. Então, mas o Charles é legal isso. Ele é o primeiro a demonstrar essa fraqueza, né? Tipo, o fato essa relação que ele tinha com a série, o fato de que esse daí foi o único texto que ele escreveu pra série, então era verdade, ela acha que é uma mentira, que ele apenas decorou um papel, uma das falas do papel, mas na verdade foi ele que escreveu, era a relação dele com o pai dele e tal, e enfim. E daí eles pegam, né, essa caixa, isso eu acho meio bizarro, porque eles entram, pegam a caixa e é a síndica, tipo, foi roubada e tava no meio da sala dela e... Ok, tudo bem. A gente vai descobrir depois, né, no metade do segundo episódio, quando eles fazem um flashback do tal dos Hardy Boys, a gente vai descobrir que as pessoas desse prédio não ligam muito pra roubo, né? Elas não dão muito falta das coisas, assim, né? Então, boa, né, um pouco complicado, mas tudo bem, né? Vamos desconsiderar isso por enquanto. Eu não sei, o que eu sinto, assim, o primeiro episódio ele situa muito no Charles, né? Ele é o pivô da história ali. E ele é muito cara normal, assim, saindo pra jornada, sabe? Ele tá na realidade... É o Up, assim, é o velhinho do Up, que tava ali de boa, e daí tipo, chega o menininho que começa a tocar o fervo, né? Será que o primeiro episódio ele é um pouco mais centrado no Charles, porque talvez fosse uma forma de vender a série? Pode ser. Talvez o nome de maior peso. O segundo ali depois é a Selena Gomez, né? Que então daí conta essa história do Hard Boys. Isso. E talvez, eu não sei qual que é o terceiro, mas de repente o terceiro conta um pouquinho mais ali do Oliver. O Oliver tem só a questão do apego com o apartamento dele, que por mais endividado ele não quer vender, né? Seria a solução brilhante. Mas isso já fica claro no primeiro episódio. Pois é, mas é uma passada rápida, eu não sei se no terceiro se aprofunda. Essa coisa do apartamento me lembra muito no filme Encruzilhada, quando ele vai... O personagem principal ali, o Karate Kid, vai resgatar o velhinho do asilo, e o velhinho tem a cadeira de rodas elétrica dele. E na hora que vão fugir, o velhinho anda. Ele não precisava da cadeira. E o menino fica indignado. E por que tinha uma cadeira? Ele falou, ninguém pode tirar meu carro, tipo, é o meu status. E eu vejo, quando o Oliver fala do apartamento, é isso daí. É toda a imagem que tem um apartamento no centro de Nova York, aquela coisa toda. A importância pra ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Enfim, daí no segundo episódio a gente fala um pouco mais, vê um pouco mais a vida da Selena e essa questão dos Hard Boys. Os Hard Boys, eles são praticamente aquela galera dos livros vagalume do Brasil, só que nos Estados Unidos, né? Exato. São livros antigos que contavam a história de garotos que desvendavam mistérios. O bom é que você tá explicando isso, considerando que a gente vai ter jovens ouvindo. É verdade. Mas cara, e daí os Hard Boys, eles eram... a Selena Gomez, até o personagem do Charles, tira um sarro dela, né? Que ela é muito nova pra conhecer isso. Né, mas ela explica que, né, tem uma relação ali com a cultura pop antiga. E daí eles, na realidade, antes de começar tudo, eles descobrem que vai ter lá o memorial pra ele lá no pré. E daí eles descem lá pra ver se alguém tem alguma coisa boa pra falar do cara. E daí descobre... Ele é um escroto do caralho, velho. E daí, tipo, a galera, em vez de fazer uma homenagem pra ele, só a questão é... A gente pode voltar a usar lareira, porque esse filho da puta reclamava da asma dele. E daí todo mundo começa a chorar porque a gata de um cara morreu, velho. Exatamente, a Evelyn, né? A Evelyn. Que depois a gente vai descobrir que ela teve na cena do crime. Exato. O episódio termina com isso, que eles entram lá e veem as pegadas da gata suja de sangue. Não, não termina isso.
Aí depois a Mabel volta e descobre as joias dentro do Isso, a Mabel volta e descobre as joias dentro do livro. Então é isso, né, que né, mostra que a galera tá um pouco se lixando aí pros roubos, né? Porque quando ela faz o flashback e mostra a... São 4 amigos, né? Que é o Tim, o Oscar, o Oscar, a Mabel e eu não lembro o nome a Zoe. E daí mostra que a Zoe era dona de praticamente um andar inteiro do prédio, né? A família dela. O Oscar era filho do como que é lá, o cara que cuida do prédio, que faz a manutenção. Seria um zelador. Zelador, isso. O Tim, ele era filho de alguém ali dentro. E a Mabel era a sobrinha que ia pra lá só nos verões passar um tempo com a tia. Né? E daí, durante esses verões, eles tinham as aventuras dele. Então, no começo era só a Mabel e o Tim. Né? E é legal, é uma coisa muito bonita da série, a forma como eles mostram essa transição pro passado, que vai partindo de alguns desenhos da Mabel, né, cara? Então é bem bonitinho isso também, vale a pena notar isso aí. E daí depois ela conta que quando eles foram crescendo, a Zoe e o Oscar entraram no grupo, a Zoe e o Oscar eram um casal. E tem um momentinho ali que o Oscar ele dá um pouco mais atenção pra Mabel, a Zoe mostra um pouquinho de ciúmes, então não sei se isso aí vai ser relevante no futuro, né, mas marcou bastante. E daí mostra eles entrando nos apartamentos e a Zoe, né, que provavelmente a loira branca que não tem medo nenhum das consequências, quem ia se ferrar era o latino, né, ela vai pegando as coisas e vai roubando. E depois a gente vai descobrir que isso tudo tava guardado dentro dos livros dos Hard Boys que estavam na casa do Tim. Exato. Várias joias, os livros eram falsos, né? Eles eram abertos e eram um grande segredo que a polícia não viu. E ela leva tudo pro apartamento dela. E até porque ela leva pro apartamento dela, porque a zeladora, também uma menina que trabalha na parte de manutenção do prédio, conta pro Oliver que o apartamento vai ser limpo no dia seguinte, né? Que eles descem lá pra pedir pra ela, tipo, se tiver alguma reclamação dos outros condôminos contra o Tim, e daí ela tem uma pasta gigantesca. E ela como que é? Ela chantageia os caras querendo vender um leite. Ela vende umas caixas de leite. Leite de Pires, sei lá o que é isso, cara. Então, mas isso é legal, porque quando eles estão descendo, tá descendo só o Oliver e o Charles. Porque a Mabel tá braba com o Charles, porque ela ainda acha que ele mentiu pra ela a história do pai dele. E o Oliver pergunta pro Charles, você conhece? Ele não sabe nem o nome dela, né? Da Úrsula. Úrsula. Aí fala, não, claro que eu conheço, eu sempre mando uma foto de Natal minha autografada, porque ele acha que é muita hipocrisia mandar um envelope com dinheiro, né? E aí o Oliver até fala, tipo, mano, acho melhor tu ficar, deixa que eu vou sozinho. E daí tá tudo dando certo, até o Charles aparecer, e daí ela resolve cair fora. E, mano, ele compra muita caixa dela. Ela fala, comprar umas 4 caixas, $250 cada uma, a gente pode até ver essa pasta, né? Daí, no final das contas, quando eu entro no apartamento dele, tem, tipo, um estoque de caixas lá que ele teve que comprar. Ai, cara, daí não mostram o que tem nessas pastas, mas ela brinca que se eles comprarem algumas caixas a mais, ela vai contar algumas coisas que não estão ali escritas, talvez isso também seja importante no futuro. Mas daí quando eles chegam no apartamento, a Mabel vai embora, né? Ainda meio rancorosa. E daí vem essa parte dela abrir os livros lá e descobrir. E que daí que me mostra como o Charles é meio burrão, né, cara? Porque ele tem a informação de que a Mabel tinha os amigos e eram os Hard Boys, né? Que eram os Hard Boys ali no condomínio quando ela era jovem. Ele entra no apartamento do Tim quando ele não repara uma prateleira só de livros. Cara, são tipo 3 andares de prateleiras, assim, cara, ele não repara nisso. É um detetive de merda, né? Então, vamos combinar que, né? Só pontuar aqui, ele sabe do Hard Boys, dos livros. Os amigos ainda não. Não, mas tipo assim... Eles. Esse relacionamento dela com o Tim, eles não sabem ainda, ela não contou pra eles. Tá, mas vamos combinar que se ele sabe que ela visitava a tia, porque ela já contou, que ele é um morador antigo, e os dois tipo, era uma conexão fácil de fazer ali, cara, né? Tudo bem, né? Eu tô olhando de fora, eu tenho informação privilegiada, mas que ele é um detetive de bosta, ele é.
Ah, não, ele é um ator, não sei se você sabe, né? Ele interpreta um detetive. Não, é. Mas é muito engraçado que às vezes ele para do nada e faz uma frase da série, né, dele, cara. Nossa, é muito bom. Quando eles entram no apartamento, né, e tem a mancha de sangue e tudo mais, e daí eles encontram as pegadas da gata, ele faz uma relação, né, que a gata morreu na mesma noite que o Tim. Então ela não teria como ter estado no apartamento dele depois que o apartamento estava ensanguentado. E daí, nesse momento, ele vincula o Howard, que é o dono da gata, com um possível assassinato. Eles acham que o Howard é um dos possíveis assassinos. Mas ela não tem. Ele só mataria se a gata tivesse morrido antes. E eles veem que não. Eles descartam porque a gata andou por lá. E o último ponto que tem aqui é a questão da história dela, né? Dos amigos. Porque você falou, eles entravam nos apartamentos e o desfecho deles é que eles vão pra uma festa. Isso. E aparentemente o Oscar e a Zoe discutem, né? E o que deu a entender é que ela caiu do prédio, morreu. Então, ela rolou uma discussão e ele viu, mas ele não assume, ele não conta pra ninguém isso, né? Ele ignora isso. E o Oscar é incriminado. Tanto que no primeiro episódio, quando a gente vê a primeira informação, ou no segundo episódio, quando a gente vê a primeira interação da Mabel com o Tim em um flashback, os dois são adultos, e ela fala que o Oscar tá saindo da cadeia. Isso. E daí, nisso aí, eles discutem e eles falam, né, que... e até isso vira importante pra Mabel no futuro, que o Tim fala pra ela que ele não é mais a mesma pessoa, que ela não deve mais acreditar que ele é a mesma pessoa, e ela também fala a mesma coisa pra ele. E daí, eles terminam com uma frase que é mais ou menos assim, já que eu não sou a mesma pessoa, por favor, faça de conta que você não me conhece. Isso então, e acaba aí, né, e acaba nesse momento, essa discussão. E daí no final do episódio, quando ela tá contando desse flashback com as caixas cheias de joias, os livros cheios de joia ali em volta, e ela tá gravando ela contando essa história... ela faz um spin-off do podcast. Um spin-off, um vídeo pós-mortem, né? Se eu não estiver mais aqui... Se alguma coisa acontecer comigo, né? Alguma coisa assim. Isso. E daí ela tá contando essa história e ela termina falando que, de fato, ela tá agora tentando descobrir quem que é o Tim Kono. Que é o nome do episódio 2. Who is Tim Kono? E é engraçado, né? Que daí o começo do episódio, né? O Oliver fala assim: o episódio 2 vai se chamar E Quem é Tim Kono? Daí o Charles fala assim: não, mas não deveria ser quem era. Dele, agora eu já escrevi todo o roteiro, vai ter que ser isso. Agora a gente escreveu um episódio que daí eles veem que tipo, o podcast tá saindo, né? Ele tá fazendo, já tá no segundo episódio, tá publicado. E isso é legal, né? Eu acho que, pelo menos pra mim aqui, né? Como a gente tem essa paixão por ficar tentando fazer um podcast, ver eles gravando dentro do armário de roupas, ver essa coisa. O Oliver tá o tempo inteiro gravando, andando com o microfone. É muito engraçado isso. Porra, a gente já fez tanta gambiarra pra gravar podcast aqui no passado que a gente acaba se identificando, assim. É muito legal isso. É muito bom, é muito esse bom. foco na mídia, assim, isso é legal, na mídia podcast, né? Que hoje tá muito mais explodida, né? Mas na época ali, eu tô falando de 3 anos atrás, ainda engatinhavam, né? Era muito nichado, hoje já é muito mais popular. 3 anos atrás, cara, acho que eu não sei, cara, talvez eu possa estar falando groselha aqui, teria que validar um pouquinho mais, mas o lance é que, puta, eu não sei nem se o Spotify tava dentro do meio podcast há 3 anos atrás, cara. E o Spotify entrar no meio do podcast foi um game changer, né, cara? Mudou muito. Ele tava começando, era o começo. Era o começo do Spotify, aqui nos podcasts no Spotify. Até você falou da Jazz Rider, né? E o primeiro podcast brasileiro no Spotify foi o antigo podcast da Jazz, né? E ela publicava como se fosse um álbum de música. Ela publicava os episódios como se fosse uma música de um álbum. Cara, era genial, né? Então, foi o primeiro podcast que a gente teve no Spotify que era em português. Não, o dela foi o segundo. O dela foi o primeiro podcast publicado como podcast. Tinha um outro brasileiro que fazia isso. Que tanto que quando ela foi fazer a conversa com o senhor Spotify lá, eles falaram disso. Que já tinha um brasileiro que publicava podcast dessa maneira. Fazendo álbuns com... E daí era um álbum, cada álbum era um programa, se eu não me engano. E daí ele quebrava os capítulos pelas músicas.
Nossa, cara, é muito trampo, hein, cara. Maravilhoso, genial. E daí a Jazz foi o segundo. E daí, enfim, daí começou. Mas com certeza já tinha, porque a gente já publicava aqui essa versão nova do bloco aqui, nova entre aspas, já publicava no Spotify também. Mas ainda era o Anchor, ainda era uma plataforma separada, mas a gente já publicava. Caraca, E hein? é isso. Agora então temos. Não sei se tem mais algum ponto, mas agora a gente tem para os próximos episódios. É um episódio. Você conhece seus vizinhos e a picada. A fotinha aqui do próximo episódio é bem divertida aqui, cara. Tô ansioso, cara. Vou te falar que eu já tava muito tempo querendo assistir essa série, muita gente falando. Pô, você sabe que eu sou uma putinha da Jazz Rider, tudo que ela indica eu meio que corro atrás. E ela já tinha falado bastante sobre essa série, então já tava bem ansioso. E, putz, daí quando a gente resolveu gravar, né, a gente queria fazer de alguma coisa né, tava aí, né. E agora, cara, assistindo esses 2 episódios, nossa, eu fiquei muito pilhado pra assistir, cara. Eu vou terminar a gravação aqui e eu vou assistir um episódio. Isso é fato. Tava ansioso pra gente poder gravar e eu assistir mais um. Boa, é isso aí, muito bom. E pior que eu tinha uma lista aqui de séries pra gente assistir, mas a tua ideia foi muito boa. Então seguimos nessa aí, são os próximos episódios aqui do bloco aí, temos 3 temporadas pra varrer do Isso aí. Murders in the Building. Pelo menos garantindo aí que a gente vai falar da primeira temporada, talvez. Ou não, né? Ou não. Daqui 3 anos a gente solta o próximo. Espero que não. Fechado, então. Valeu, Rivo. Valeu, bicho. Até a próxima. Até.